E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, vamos aí dar início a um novo assunto, juros simples e juros compostos, beleza? Na aula de hoje nós iremos falar apenas de juros simples, tranquilo? Bom, então o que é que vem a ser juros simples? Juros simples é um regime de juros. A taxa é calculada apenas em relação à quantidade inicial. De maneira geral, os juros obtidos em uma aplicação durante um determinado tempo a uma taxa são dados por... Então nós temos aí a equaçãozinha que determina esses juros, beleza? Então como é que vai funcionar basicamente? Então basicamente uma pessoa aplica um certo valor, que a gente chama de capital, beleza? A uma certa taxa chamada de I, esse Izinho aí, ó, por um determinado tempo, beleza? Tudo isso aí vai render o nosso juro. Juro simples, por que simples? Porque o cálculo é feito apenas em cima do valor inicial. Então, por exemplo, se eu aplicar R$100 a uma taxa de 20%, beleza? Por um mês, quanto é que vai me render de juro? Vai me render R$20. Beleza. Se eu aplicar por 2 meses, quando eu altero o tempo aqui, ó, de 1 para 2, eu faço a conta novamente em cima dos R$100 que eu apliquei, beleza? Eu não levo em consideração os juros que já gerou, por isso que se chama juros simples, beleza? Nos juros compostos a gente vai ver que tem um detalhezinho a mais, tranquilo? Então vamos lá, vamos para algumas observações importantes. Bom, a taxa de juro, que é a taxa I, beleza? É dada na forma decimal. Lembrando que a gente pode representar a taxa de algumas maneiras, beleza? Nós podemos representar pela forma percentual, que a gente viu. Podemos representar em forma de fração, fracionária, né? Que é 20 sobre 100. E a gente também viu a forma decimal, que é simplesmente assim, ó. Ou se quiser colocar um zero para complementar, não tem problema. Beleza? Então, geralmente ela é dada na forma decimal. Então, ele deu um exemplo aí, ó. 3% ele representa como sendo 0,03. Beleza? Essa é a primeira observação que nós temos aí. Vamos para a segunda observação. É fundamental que a taxa de juros e o período de tempo estejam na mesma unidade. Então, isso aí é fundamental, tá, galera? Não podemos esquecer de deixar a taxa e o tempo na mesma unidade. Então, por exemplo, se uma pessoa aplica um determinado valor, chamar de C, por um tempo de 3 meses, por exemplo, a minha taxa, independente de quanto ela seja, se for, por exemplo, 20%, ela tem que ser 20% ao mês, beleza? Por que ao mês? Porque o meu tempo está em meses, beleza? Então, essas duas unidades aqui, elas têm que estar correspondentes, beleza? Caso elas não estejam, aí a gente faz uma correspondência, a gente faz uma mudança, beleza? É bem simples de fazer aí, a gente vai aprender com calma. Então, vamos lá para a terceira observação. O montante dessa aplicação, a gente chama o montante de M, representado aqui pela letra M, é dado pela soma do capital inicial com os juros obtidos. Aqui é a expressão do montante, beleza? Então, se uma pessoa aplica um determinado valor C por um período de tempo, ela vai gerar um juro, beleza? Um juro J. Aí a pessoa pergunta quanto foi o total que essa pessoa ficou, com que essa pessoa ficou após a aplicação. Então, o montante vai ser justamente o valor que ela aplicou, mais os juros que essa aplicação rendeu. Beleza? Então, esse é o montante. Tá, beleza? Então, vamos ver um exemplo aí para a gente ver como funciona na prática. Tá certo? Então, vamos lá. João aplicou R$20.000. Então, galera, uma dica que eu dou para vocês, sempre nomeie
as informações que ele deu, ó. Quando ele fala aplicou, esse cara é o capital. Então vamos anotar aqui, ó, capital R$20.000. Beleza. Durante 3 meses, olha aqui o tempo, ó. Esse camarada é o nosso tempo. Então o nosso tempo aqui, 3 meses. Beleza. Em uma aplicação a juros simples, com uma taxa de 6% ao mês. Observe que a taxa ela está ao mês, que é justamente correspondente ao nosso tempo. Observe que o nosso tempo aqui está referente a meses e a nossa taxa também. Então a gente não precisa alterar nada, simplesmente jogar na equação. Então qual é a pergunta? Qual é o valor recebido por João ao final dessa aplicação? Observe que ele pergunta o valor recebido. Beleza? Ele não perguntou qual é o juro que rendeu. Então ele está se tratando do montante. Ele não quer saber quanto foi que rendeu o juro. Ele quer saber qual o valor total após a aplicação. Então vamos lá. Como é que a gente calcula o juro primeiramente? Então, o juro é dado por capital aplicado, taxa e o tempo. Beleza. Então, o meu juro vai ser... O capital que ele aplicou foi de 20.000. Então, vamos colocar aqui 20.000. Beleza. Multiplicado pela taxa. Bom, a taxa está 6%. A gente costuma colocar a taxa na forma decimal. Como que seria na forma decimal? 0,06. Mas eu prefiro colocar na forma fracionária. Por quê? Observe, vou colocar aqui para vocês perceberem como é mais fácil. Colocando aqui na forma fracionária, beleza? Essa aqui é o meu 6%, não esqueça. E a taxa é 3. Pronto. Então, o meu juro vai ser... por que eu prefiro colocar na forma fracionária? Porque aqui eu consigo cancelar diretamente esse zero aqui, ó. Na forma decimal dá para fazer? Dá para fazer também, mas aqui fica mais evidente esse cancelamento, beleza? Então vamos lá. 200 que multiplica 6 dá quanto? 1.200. Show de bola? 1.200 vezes 3, então vamos colocar logo aqui, ó, 1.200 vezes 3, beleza? Então, o juro que esses R$20.000 vai render por esses 3 meses vai ser 3.600. Beleza, calculei o juro. No entanto, ele não quer saber quanto foi o juro. Ele quer saber quanto foi o valor recebido. Bom, o valor recebido vai ser o montante. Quem é o montante? Montante é capital aplicado mais o juro. Então, o montante vai ser... Quanto foi o meu capital? R$20.000. 20.000. Mas quanto foi o meu juros? A gente acabou de calcular, ó, 3.600. Logo, o valor recebido após a aplicação vai ser 23.000. 23.600. Show? Então, esse é o valor recebido ao final da aplicação. Beleza, pessoal? Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!